Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, é o meu primeiro vídeo no canal, tá? Eu resolvi criar um canal aqui no YouTube para conversar um pouquinho com a mulherada que passa por várias situações. Por exemplo, eu, gente, já sou mãe, já tenho 3 filhos, nunca tinha tido o caso de aborto, né, gente? E eu engravidei. Engravidei na 4ª gestação e eu tive um aborto. Há uma semana atrás. Eu tive um estresse emocional, né, causado por devidas pessoas, que não vem o caso agora. Mas, gente, a pior coisa que tem é quando você perde algo que você tanto quer, você tanto sonha, por mais que você já tenha outros filhos, né? O meu bebê, gente, o meu marido, ele já tem uma filha. E a gente tá junto, vai fazer 8 meses que a gente tá junto. E o sonho dele era ter outro filho, né? Sempre disse pra mim, quero ter de 2 a 3 filhos. E o meu sonho sempre foi ter família grande, construir família, né? E aí, gente, ó, aqui é minha carteirinha de gestação, tá? Da gravidez que eu perdi, eu estava de 6 semanas quando eu tive o aborto. Eu comecei a sangrar, né? De começo, por eu estar muito abalada, muito atacada dos nervos, emocionalmente. E aí eu comecei a sangrar. No sábado de meio-dia, começou primeiro a sair um borro de café. Com o passar dos minutos, das horas, começou vindo mais forte. Até então, fui ao hospital, fui medicada, disseram que a princípio estava tudo bem, repouso. Aí, de tardezinha, eu comecei a sangrar. Bastante, bastante, bastante. Tipo assim, era um sangue vivo. Voltei ao hospital, passei por uma outra médica. A médica fez uma ecografia, disse ter visto o embrião, só não conseguiu escutar os batimentos pelo fato do bebê ser muito pequenininho, né? O feto ser muito pequenininho, aí não tinha como. Mas eu tava sangrando muito e eu, como mãe, tipo, a gente sabe que não tem nada normal, né? Quando se torna sobre quando o acontecido ele é sangramento, a gente já fica em êxtase, né? A gente já fica assim nervosa, porque a gente não quer. Qual a gestante que quer sangrar? Não quer, não é normal. E aí, gente, infelizmente, né, daí tá, a médica disse que era pra ir pra casa e tudo tal, não me passou, só me passou um Buscopan, que foi o que eu tava tomando, né? Que ela me receitou pra cólicas fortes. Só que, gente, eu senti assim, ó, uma dor a lombar, gente, no dia que eu comecei a sangrar, tipo uns calafrios, uns calorão, uma coisa assim muito esquisita, uma cólica muito forte. Eu tinha que fazer isso aqui, gente, ó. Eu tinha que estar fazendo isso aqui, ó, pra poder amenizar a dor. Chegou uma hora no hospital que eu tava assim, ó, eu não aguentava e muita vontade de fazer xixi. Todo o tempo fazendo xixi, todo o tempo fazendo xixi. Eu vou conversando aqui com vocês, gente. Hoje faz exatamente. Hoje é terça-feira, fazem 8 dias, né, que eu descobri que eu tinha perdido o neném. Aí o que acontece, gente? Eu passei aquele final de semana assim, em caos. No domingo, gente, veio muito sangue. E eu fui no vaso, gente, eu fui fazer xixi. E quando eu fui passar o papel, saiu assim um pedacinho da placenta com o bebê, com o feto, né, que é pequenininho, o embrião. Eu falo bebê, gente, é tão esquisito falar feto, não sei, gente, mas é tão esquisito. Mas eu chorei tanto, gente, porque ali eu vi que, tipo, a minha esperança tinha sido, né? Porque até então não tinha visto nada, não tinha vindo coágulos de sangue, não tinha vindo pedacinho de nada. Naquele momento veio, tipo, estava expelindo, meu corpo estava expulsando. E aí eu tive que aguentar, gente, até na segunda-feira esperar para fazer uma ecografia com um médico de confiança, aonde ele é transparente, onde ele é realista. Ó, perdeu, teve um aborto, assim, sensato. Ele é muito sincero. Só que, gente, eu tive o aborto, assim, espontâneo, e meu corpo já tinha expulsado todo o bebê, entendeu? Naquele final de semana mesmo. E aí eu fui fazer a ecografia, o doutor falou assim, tinha saco gestacional, porque não tem nada no teu útero.
não tem nada no teu útero. E eu fiz, né, gente? Eu fiz o teste de gravidez, eu fiz o exame, ó. Eu fiz o exame, ó, que comprovou a gestação. Fiz a ecografia, a primeira ecografia que eu fiz, gente. Aqui eu estava de 4 semanas, uma semana antes de eu perder o bebê, né? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Ó, 4 semanas e 6 dias. Nessa ecografia aqui, gente. Não dá pra ver muita coisa, mas, ó. E aí, gente, o que acontece? Daí, perdi, né, o neném. Na segunda-feira. Quando foi na terça, gente, já tava parando o sangramento. Na segunda ainda veio mais um pedaço de coisa junto na hora de fazer o xixi. Aí quando foi na terça, gente, eu tinha parado o sangramento. Eu tava sem dor, não tinha dor. Tinha só a cólica, assim, um dia antes, né? E olha só, gente, que eu tinha ganhado do biquinho. Tem um rosa também, ganhei 2 da minha cunhada. Minha cunhada me deu um rosa e um azul. E aí, gente, o que acontece? Né? Passei pelo médico, tudo, o médico foi muito transparente comigo. E aí, gente, começa... eu e meu esposo, tipo, balançou, assim, meio que a relação, né? Com a perda do bebê. A gente destruturou um pouco o relacionamento. Mas, gente, sou uma pessoa muito de fé. Muito de fé mesmo. E eu vinha orando, pedindo pra Deus restaurar o casamento, restaurar tudo que fosse pra restaurar na minha vida, né? Porque não tinha cabimento passar tudo que eu tava passando e ainda, tipo, mais uma separação. Mas enfim, gente, aí a gente conversou muito. Foi uma conversa, assim, conversas muito longas. E aí, tipo, a gente tem sentimento, a gente gosta muito um do outro, a gente resolveu tentar novamente, assim, seguir a vida. Quando fosse da vontade de Deus, né? Se cuidar para que a gente, mais lá na frente, tentasse uma outra gestação. E aí, gente, o que acontece? Eu comecei a ver vídeos em que os vídeos falam que a mulher, pós um aborto espontâneo, ela fica fértil muito cedo. Só que de lá pra cá, do aborto pra cá, na terça-feira a gente teve relação, acho que foi na segunda ou na terça. Na terça-feira a gente teve relação. E a gente não se cuidou. Tipo, né? Terminou dentro e tal. E de lá pra cá, tipo, todas as relações que a gente teve, a gente não se cuidou também. Então, tipo assim, só que eu não sei quando que eu vou estar ovulando, né, gente? Eu fiz uma injeção, que é a injeção anticoncepcional, 3 meses. Mas a menina do posto falou pra mim que eu teria que me cuidar durante um mês. Um mês. Eu fiz essa injeção tem 2 dias. 2 ou 3 dias. Ai, não lembro, gente, exatamente. Foi sexta-feira que eu fiz essa injeção. Só que ela disse pra mim que eu teria que me cuidar, no caso, usar preservativo e tal, e a gente não tava usando. E hoje eu resolvi comprar, gente, os testes de ovulação e um teste de gravidez para ver como tá o hormônio HCG, para ver se ainda tem hormônio HCG no sangue, né? No sangue não, desculpa, na urina. E aí vou fazer. Hoje eu vou começar, vou fazer o meu primeiro teste de ovulação. Vou começar hoje, tá, gente? Porque ele vem 10 tiras. Então tem muita gente que fala que a mulher, pós um aborto, ela começa a ficar fértil muito cedo. Tem ovulações, assim, muito recente. Tipo assim, mulheres com 7 dias, 6 dias após um aborto, às vezes já tá ovulando. Então essa é a minha preocupação, gente. Esse é meu caçulinha. Vai brincar lá, amor? Vai que a mãe tá gravando. Ah, não, é a Pasculinha? Essa criança já? Grande? Ah, sim. Ah, tá bom. Deixa a mãe gravar? Tá, ok, obrigada. E aí, gente, então eu vou começar a fazer os testes de ovulação hoje pra ver se a minha ovulação vai voltar ao normal, tá? E vamos ver se nesses descuidos da gente aí, não acabei tendo uma nova gestação. Gente, se eu não postar esse vídeo mais, né, pra frente, eu pretendo postar o vídeo quando eu descobrir uma nova gestação. Por que, Jéssica, só postar com uma nova gestação? Hoje é o primeiro dia que eu vou testar
a minha ovulação, ver como é que tá a minha ovulação. Se, né, se eu tô no meu período fértil, se ainda não, se eu vou ficar. E eu vou começar a tentar novamente, né, gente? Primeiro eu vou dar um tempo para se cuidar, pro útero, né? Não é só questão útero, gente, é questão de psicológico, né? Cabeça da gente ficar muito abalada com. Por mais que eu já. Não sei se tem mais alguma mamãe que é assim, gente. Por mais que você já tenha filhos, uma perca gestacional, gente, é muito triste. É muito assim, depressivo. Porque a gente fica mal, a gente se culpa de muita coisa, a gente. Acontece várias coisas, a gente já é nervosa, então a gente pede para Deus sempre paciência, a gente pede para Deus calma, para poder seguir em frente à gestação, porque querendo ou não, gente, a gente escolhe nomes já. O meu erro, gente, foi de tipo assim, não é que é meu erro, mas assim de muitas mamães que pela ansiedade assim já vai, já posta, já publica que tá grávida. E o certo, né, gente, é esperar pelo menos de 10 a 12 semanas de gestações primeiro, para depois comunicar. Porque o primeiro trimestre sempre é muito arriscado, né? Porque é o trimestre em que o bebê ele tá gerando, ele tá se formando, então acontece de muitas mamães acabar tendo um aborto. Então, por isso, gente, que quando eu descobri a minha próxima gestação, que eu quero muito ter outro filho, quero muito dar um neném para o meu esposo, e ele também quer, só que tudo no tempo. Agora é certo, se aconteceu nesses dias que a gente não se cuidou, é porque foi da vontade de Deus. Então Deus sabe de todas as coisas. Eu sempre digo que Deus nunca dá uma carga para você que não possa carregar. Se ele gente, uma coisa assim que eu sempre falo, né? Assim como Deus dá, ele tira, mas também ele dá novamente. Não é fácil falar sobre esse assunto, né, gente? Porque a minha gravidez eu descobri muito precoce, né? Essa que eu tive o aborto. Então é muito doloroso, é muito assim, ó. Eu chorei muito. Eu até hoje, assim, eu choro muito. Então a gente não deseja isso pra ninguém, né, gente? Porque às vezes, através de algumas coisas, a gente se ataca tanto, tanto, tanto que a gente não consegue segurar o neném. São coisas assim que o próprio organismo da gente às vezes não aguenta. Tanto às vezes a gente chorar, ficar triste por algumas situações, guardar pra gente as coisas, sabe? É muito complicado. Por isso que eu digo, quando você descobre uma gravidez, a gente tem que se privar. Não contar pra ninguém, conta assim pra quem é chegado, esposo, mais próximo, assim, família ali, mesmo. Sabe aquele momentinho em família? Que nem eu. Minha família hoje, eu tenho o meu irmão, a minha irmã mais nova, meu marido e a família dele. São pessoas que eu sei que querem o meu bem. Agora o resto, gente, é resto pra mim, entendeu? O resto, assim, de lado materno, não tem ninguém não. Então, a partir de hoje, eu sou uma tentante de quarta gestação, mas tudo no tempo de Deus. E eu vou trazendo pra vocês aqui, atualizando, tá, gente? Conforme o decorrer dos próximos dias.